Olá, eu me chamo Eduardo e eu sou estudante de graduação em Design Gráfico e eu vou apresentar agora o meu trabalho de iniciação científica intitulado Símbolos de Informação ao Público voltados ao contexto pandêmico, orientado pelo professor Marcel Pereira Paulucci. O contexto da pesquisa se dá com o estado de pandemia do Covid-19, decretado no dia 11 de março de 2020. E com esse cenário, foi necessária a comunicação e divulgação em massa de orientações e incentivo a mudanças de comportamento e hábitos a fim de evitar a disseminação do vírus. A norma internacional ISO 7001, Símbolos de Informação ao Público, especifica os pictogramas a serem utilizados para a informação do público em todos os locais onde este tem acesso. Como esta é a norma adotada pelo Brasil e por grande parte dos países do mundo, suas diretrizes e especificações foram utilizadas nesse trabalho. De acordo com o contexto, a pesquisa tem como objetivo atender às demandas tanto sociais quanto científicas de prevenção ao Covid-19 e podendo atender também às pandemias futuras. E por esses motivos, os pictogramas resultantes visam ser submetidos à norma ISO 7001 e adotados ao redor do mundo. O projeto inicia-se com a revisão bibliográfica e em seguida com a produção dos artefatos gráficos que vão se desenvolver por meio de processos iterativos e não iterativos de design. Nessa dinâmica, os símbolos gráficos que são produzidos passam por melhorias e adequações contínuas até chegar a uma solução satisfatória. E baseando-se nas diretrizes da norma ISO 22727, foram estabelecidas 3 etapas, sendo elas a ideação, criação e a avaliação. Na etapa de ideação, foi feita uma revisão bibliográfica a partir de trabalhos acadêmicos e normas da ISO, e em seguida uma definição de 12 mensagens que ainda não constam na norma ISO 7001, sendo elas: lavar as mãos, não espirrar, proibido aperto de mão, desinfetante para as mãos, não compartilhar alimentos, medição de temperatura, distanciamento social, uso de máscara, pare para ser testado, mantenha as janelas abertas, proibida aglomeração, e parada para veículo de app. Por fim, com essa definição, foi realizado um levantamento de similares a fim de identificar os símbolos gráficos que representassem essas mensagens. E na etapa de criação foram realizados esboços em conjunto com a equipe, bem como levantado requisitos de projeto e feito a análise dos pictogramas semelhantes ou relacionados já em uso. Foram criadas diversas versões e modificações dos símbolos gráficos e, através de discussões em grupo, cada uma das mensagens resultam em 2 versões finais compreensíveis. Na etapa de avaliação, realizam-se testagens das 2 versões de pictogramas desenvolvidos e foram feitos 2 testes de compreensibilidade de acordo com as prerrogativas da ISO 9186, que fornece métodos para testes de compreensibilidade. Nos formulários de teste, os pictogramas foram expostos sozinhos e dentro do contexto onde poderiam ser encontrados. E 2 perguntas eram feitas ao usuário: o que significa esse pictograma e qual a ação deve ser feita após ver esse pictograma. Através de um formulário digital foram coletadas 110 respostas e dessas 109 foram contabilizadas como válidas. Os resultados foram divididos em 5 categorias, conforme recomendado pela ISO 9186, que são correta, errada com significado oposto da correta, não soube responder e nenhuma resposta. São analisados os contextos das respostas, levando em conta a aproximação correferente proposto para cada pictograma, e as respostas completamente descontextualizadas foram consideradas erradas. De acordo com a ISO TC 145, para um símbolo ser aprovado é necessário atingir 66% de respostas corretas no teste de compreensibilidade, e dos pictogramas produzidos, apenas o pictograma de não espirrar não atingiu o valor mínimo. Sendo assim, esse símbolo cuja a compreensibilidade é menor que 66%, ele ainda pode ser adotado pela norma ISO 7001, porém utilizando de apoio textual para auxiliar no treinamento do público. Como conclusão, grande parte dos pictogramas apresentaram respostas corretas, assertivas e similares, e esse resultado é provavelmente pela familiaridade já existente com os pictogramas, visto que as respectivas mensagens são reforçadas constantemente com o contexto atual da pandemia. E quanto aos pictogramas que alcançaram menores índices de compreensibilidade, como o não espirrar, esse representa
uma inovação na linguagem pictográfica e evidencia a importância do papel da ISO na padronização dos símbolos de informação na comunicação, que os torna compreensíveis e familiares para o público através da sua ampla adoção e divulgação. Essas são as referências utilizadas nessa pesquisa e muito obrigado.